Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso PBM FAO. Naturalmente, nós temos no início assim menos alunos conectados, né? Mas vamos cumprir o horário estabelecido em respeito a vocês que já acessaram aqui a nossa sala. Eu quero que todos fiquem bem felizes com a aula de hoje, né? A gente vai ter a presença aqui o Dr. Guilherme Rabelo, que tem sido uma das pessoas mais estudiosas desse assunto de PBM, e com certeza vocês vão gostar muito de ouvir um pouquinho aqui a apresentação do Dr. Guilherme Rabelo. Queria só trazer um mini currículo aqui do nosso professor da noite. Agradeço muito a sua presença, viu, Dr. Guilherme? Obrigado por ter eh, arrumado aí um espaço na sua agenda para compartilhar conosco a sua experiência nesse tema, falar tanto dos grupos de pesquisa que você tem feito parte, como também dos projetos, né, relacionados à PBM no Brasil e fora do Brasil que você tem conduzido. Pessoal, nosso professor da noite, ele é engenheiro pela Escola Politécnica da USP e desde 2011 atua na área de saúde. Ele coordena o Núcleo de Inovação do Instituto do Coração, INCOR. Também é membro do time PBM do Hospital do Coração ali. Coordenador do projeto PBM da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Também é membro da diretoria executiva da Sociedade Ibero-Americana de PBM e também membro da Sociedade Americana de PBM, SABM. Fora muitas outras coisas que não vai dar tempo da gente falar aqui, né? Gratidão, professor doutor Guilherme Rabelo. Passar a palavra para o senhor aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Danilo. Agradeço muito o seu convite pessoal, também em nome da IFAL, né, por poder estar aqui nesse curso. Queria dar boa noite a todos que estão aqui presentes numa sexta-feira, né? A gente vê que a nossa semana se estende de trabalho, de aprendizado. Então, vou tentar ser o mais profícuo possível, né, para compartilhar com vocês informações e espero que ao final aí da nossa aula a gente tenha fazido valer a pena essa mais uma hora que a gente fica junto nesse finalzinho da semana, né? Agradecer também muito a atenção que vocês estão dando a esse tema, que para muitos é uma novidade, mas para a gente que está já há algum tempo aprendendo e discorrendo sobre ele, a gente nota que ele tem tido uma evolução bastante importante e eu vou tentar compartilhar com todos hoje um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí, se o professor Danilo depois puder me dizer se está recebendo já, Sim, tá ok. tá Compartilhar. ok, então. Então tá bom. Então, pessoal, boa noite, né? Para todos os que estão aí conectados, os quase 60 que estão conectados. Como o professor Danilo falou, eu vou abordar um tema aqui que vocês no curso têm tido, né, sobre Patient Blood Management, gerenciamento do sangue, mas eu vou trazer um enfoque relacionado a esse tema, como ele está dentro do contexto do país, no nosso Brasil, e no mundo, né? Como é que isso está se desenvolvendo em outros países e regiões do mundo. A nossa pergunta, ela, na verdade, são três. Por que esse assunto, né, na área da saúde? O que, na verdade, é PBM, quando a gente fala? Vocês já tiveram algumas aulas, então vocês já estão acompanhando, mas para muitos, às vezes, não entendem o porquê. E como é que a gente faz PBM? Na teoria, muito bom, mas na prática, como é que a gente põe isso para funcionar? Então, esse vai ser um pouco do norte da minha apresentação. Como o Danilo falou, eu atuo em várias frentes, né? Na área de saúde, eu tenho participado aí na área de inovação médica, já há quase 10 anos no Instituto do Coração, mas nesse quesito aí de saúde em PBM, eu tenho algumas frentes que o Danilo já mencionou e que facilitam a gente trazer essa visão prática também, né, do PBM diante dos desafios que a gente enfrenta na área de saúde.
Não tenho nenhum conflito específico para essa apresentação, então espero que a gente possa compartilhar os dados aqui de uma forma bastante prática, tá? Eu começo falando para vocês, como eu tenho feito em várias aulas, de que quando a gente fala em mudança na saúde, nós estamos falando basicamente sobre a gente mudar paradigmas, sobre a gente ter que fazer uma mudança de padrões. E quase todo avanço que a gente vê significativo na área da ciência, né, quando a gente nota que há uma ruptura com um modelo tradicional, a gente entende que a gente tem que deixar velhas formas de pensar para trás, velhos paradigmas ou modelos ou padrões, porque a gente tem que adotar um novo, né? E esse processo, ele é um processo, a gente poderia dizer assim, doloroso às vezes. Tudo na vida, quando a gente tem que mudar hábitos já estabelecidos, não é fácil. Haja visto o que a gente passou na pandemia. Tivemos que adotar muitas práticas em tempo muito curto, e algumas delas que foram impostas, mesmo sendo necessárias, a gente vê que a cultura passou a pandemia, voltou para trás, né? E outras perseveraram, a gente continua aí como tendo adotado. Na questão da área de saúde, quando a gente fala do sangue, é interessante que a gente nota que a questão do sangue ela está vinculada a uma parte da história. E essa parte da história está vinculada a como a prática da medicina transfusional ela foi inserida dentro do arsenal de terapêuticas da medicina. E, em especial, há um momento onde esse conceito de avanço terapêutico se estabeleceu fortemente, que foi no período da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que, até então, né, não se tinha escala para se usar o sangue como transfusão é, terapêutica, porque havia características difíceis de você armazenar e transportar o sangue. Mas, durante a Segunda Guerra, com o esforço da guerra, né, e a necessidade de se tratar os soldados em campos de batalha, muito desse esforço foi feito e ali saiu a cultura dos bancos de sangue, aonde você começa a notar que essa visão do sangue como um arsenal, onde você doava sangue, salvava vidas, que era aquela campanha da guerra, isso estabeleceu, por assim dizer, a base da hematologia e da hemoterapia transfusional que nós vemos nos dias de hoje. Mas, se a gente considerar esse aspecto e tentar pensar se naquela ocasião já havia algum tipo de visão de preocupação com matérias, como, por exemplo, essa de 1942. Olha só que esse é um trabalho numa publicação científica de uma revista importante, que era a Lancet, né? Ainda é uma revista científica muito renomada, aonde em 42 esse médico patologista, Dr. Whitby, falando sobre a questão da transfusão, ele traz no seu texto, no título, falando sobre os perigos das transfusões. E ali ele faz uma grande consideração, apesar de vocês verem na foto ele vestido como militar, né? Ele era um militar, né? Um brigadeiro. É, ele faz uma ponderação curiosa, dizendo de que existe um grande perigo, naquela época ele dizia, né? De que a conveniência dos bancos de sangue pudessem, por vezes, se não frequentemente, levar a uma negligência da terapêutica ideal. Olha que curioso, né? O fato de você poder facilitar a transfusão naquela ocasião levou à ponderação de que esta facilidade da prescrição e da administração tirasse o foco de uma terapêutica ideal que provavelmente não necessitaria de transfusão. Então, lá em 1942, nós estamos falando de 80 anos atrás, praticamente, já havia preocupação e eles estavam registrando. Assim como o Dr. Whitby, vários outros profissionais fizeram publicações nessa mesma direção. Então, o que a gente nota, pessoal, é que nessa questão da saúde, os desafios é que a gente tem que rever conceitos sempre. Essa é a necessidade. A gente não para de aprender nunca. E alguns hábitos terapêuticos precisam ser revisados à luz da medicina baseada em evidências. E a questão da transfusão não é diferente. Qual é um desafio global que nós encontramos?
talvez em algumas aulas você já tenha visto, mas aqui só para consolidar. Nós temos um problema que é uma pandemia mundial, que é da anemia e dos problemas de coagulação. Cerca de 3 bilhões de pessoas lidam com anemia crônica por deficiência de micronutrientes, por outras causas, como deficiência de ferro, por problemas de pós-operatório, doenças hematológicas, são várias as causas. Mas o fato é que essas pessoas, essas quase 3 bilhões de pessoas, convivem com um quadro anêmico. Então, isso significa que boa parte deles, quando buscam um serviço de saúde, estarão com um quadro anêmico. Um outro aspecto são os que lidam, esses quase 600 milhões, um pouco mais, com quadros de perda de sangue crônica ou de distúrbios hemorrágicos agudos, por outras variadas causas. Nós temos o envelhecimento da população, pessoas com doenças crônicas que estão tomando medicação. Você tem ainda o problema do sangramento acentuado obstétrico, periparto, menstrual grave, coagulopatias, ou seja, nós temos diversas etiologias que levam ao paciente estar pró-sangrante. Então, se eu tenho esse quadro que junta pacientes já anêmicos e potencialmente um grupo de pacientes também que sangram, nós temos, na verdade, um quadro bastante delicado do ponto de vista de risco transfusional, que é, em muitas vezes, evitável se esses quadros de base da anemia ou do risco de sangramento possam ser tratados, eles são evitáveis. E nesse cenário, quando a gente lida com anemia e transfusão, por exemplo, num paciente cirúrgico, que é geralmente quando a gente entende que há uma demanda grande de transfusões, a gente vê que há uma incidência de 30% a 44% dos pacientes que chegam para uma cirurgia que estão anêmicos pré-operatoriamente. Metade das transfusões são realizadas no intraoperatório, ou no perioperatório, né? Porque às vezes ele é transfundido antes da cirurgia imediata e logo após a cirurgia, então no perioperatório ele é transfundido. E a gente junta três fatores muito ruins: o paciente anêmico, que sangra excessivamente e que é transfundido. O que nós adicionamos a esse paciente? Nós adicionamos morbimortalidade. Nós aumentamos o risco de morte e de consequências deletérias a esse paciente. Então, é isso que a literatura hoje mostra para a gente. E a gente tem uma outra circunstância, que é o cenário, que a gente poderia dizer, circunstancial no qual os pacientes estão sendo tratados, que é o cenário de saúde. A pandemia trouxe um cenário para nós, não que ele não existisse antes, mas na verdade ele era muitas vezes mascarado, um cenário de falta de sangue. Então, o impacto da pandemia na doação de sangue foi global, não foi só no Brasil. Mas no país aqui se acentuou muito. Tanto é que várias notícias que saíam na mídia e ainda saem é de que os bancos de sangue estão com carência de estoques. Inclusive no mercado americano, que é o maior mercado consumidor de sangue e o maior mercado que, inclusive, lida com o potencial de compra do sangue dos doadores, eles podem pagar por isso. Eles tiveram, no começo de 2024, um alerta generalizado por falta de sangue. Então, eles também estão sofrendo. O modelo de doação é um modelo que está hoje em esgotamento ou sob estresse, como a gente poderia dizer. Muito bem. Então, nós temos um mercado que hoje tem deficiência no suprimento da oferta. Nós temos um cenário em que muitos pacientes estão sob risco de receber uma transfusão, porque chegam anêmicos, pró-sangrantes, e às vezes são submetidos por protocolos a essas transfusões. E nós temos um terceiro elemento, que é o fato de que, às vezes, as indicações elas não estão adequadas dentro do próprio conceito dos guidelines ou terapêuticas. Então, esse trabalho que foi feito em 2011, quando um painel de experts foi revisar publicações e milhares de prontuários de pacientes, o que eles olharam é de que cerca de 60% dos pacientes transfundidos relatados
eles estavam com transfusão inapropriada por total falta de aderência, inclusive, aos protocolos que estavam estabelecidos nas suas instituições, ou os protocolos vigentes. Ou seja, havia um erro de indicação, segundo o protocolo. Nós tínhamos aí cerca de 30% que estavam com prescrições incertas, ou seja, não era claro se o paciente teria algum benefício. E eles chegaram à conclusão de que apenas 12% das prescrições estavam apropriadas segundo o protocolo. Não necessariamente se o paciente se beneficiaria, mas ela estava dentro do que a gente poderia dizer que era a indicação hospitalar ou de algum protocolo vigente. Aí a gente diz, bom, então quer dizer que 12% se beneficiaram, porque o protocolo dizia. O curioso é que isso não necessariamente é verdade. Não é só porque um protocolo ele foi estabelecido que esse protocolo está correto. Esse trabalho feito na publicação da Transfusion Medicine Reviews de 2018, notem que interessante, foi feita uma revisão sistemática com mais de 30 protocolos que eram ditos de baseados em evidência sobre as indicações de transfusões de hemácia e plasma, que são os dois elementos que a gente pode dizer assim, muito comuns para você fazer correção, tanto de anemia como às vezes também de sangramento. É claro que também tem plaquetas, mas o plasma entra com os fatores de coagulação, reposição de volume. O que eles notaram? Que apenas 63% dessas diretrizes tinham, de fato, qualidade quando os avaliadores olharam. Nós tínhamos aí 37% que eles disseram que a diretriz estava equivocada. Então, quando a gente soma isso, a gente pode dizer que não necessariamente a aderência apenas a um protocolo estabelecido significa de que você está praticando boa medicina. Isso, para nós, por si só, é importante. Por quê? Nesse trabalho de 1990, notem que já vão aí quase 34 anos, a revista JAMA publicou um trabalho muito curioso sobre a pertinência das indicações terapêuticas quando a gente está relacionado ao nível de conhecimento. Quando você tem um nível de conhecimento muito alto, muitas vezes as indicações transfusionais são baixas, porque a pessoa ela é muito mais criteriosa relacionado à indicação. Mas quanto menos a pessoa compreende sobre o sangue, hemoterapia, situações fisiológicas relacionadas aos componentes sanguíneos, mais confiante ela se torna para ser liberal na indicação. Então, este foi um achado de que muitas vezes a quantidade transfundida de produtos é inversamente proporcional ao conhecimento. Talvez nas suas instituições, onde vocês trabalhem, né, ou pela experiência que vocês já possam ter notado, a gente pode notar que muitos colegas, quando vão fazer a prescrição, às vezes, especialmente se eles são mais novos, eles se tornam muito menos receosos de transfundir. Eles talvez sejam muito mais abertos a fazer, inclusive, transfusões liberais. Não necessariamente que a gente poderia dizer que é a melhor indicação clínica, se é que ela seria a indicação adequada. Então, tudo isso nos leva a ver de que há uma questão ainda que é contemporânea. Esse trabalho da revista Blood de 1958, notem quanto tempo os debates e as questões elas permanecem. A gente está falando em 2024 de algo que tem mais de meio século. O que esse trabalho já dizia nesse editorial da revista Sangue, né, Blood? Sobre o mau uso, né, o uso equivocado, o misuse, é o uso equivocado das transfusões. Então, qual era a pergunta que o Dr. Crosby fez? O que, na verdade, os médicos estão tratando? Eles estão tratando o paciente, eles estão tratando um exame laboratorial, quando ele vai ver uma hemoglobina, ali, um hematócrito, um nível de plaqueta, ou às vezes eles estão tratando a sua própria ansiedade. Ele não gosta de tratar de um paciente que está abaixo de determinado nível laboratorial. Ou ele transfunde porque para ele se sente mais confortável. Então, essas questões ainda são muito pertinentes. Por isso que o professor Aryeh Shendler, que é talvez uma das grandes autoridades relacionadas ao Patient Blood Management mundial, né? Professor de anestesiologia americano, ele é um dos pais do PBM, por assim dizer. Nesse trabalho de 2009, o professor Shendler ele fez uma questão muito pertinente. Por quê?
precisamos de alternativas às transfusões. E ele diz isso no sentido de que precisamos de alternativas porque hábitos antigos são duros de mudar. Mesmo que a gente, às vezes, apresente evidências, que a gente mostre os dados científicos, as pessoas, às vezes, relutam em mudar os seus hábitos. E a gente vai voltar nesse ponto mais para o final da minha apresentação. E vocês vão entender por que que ele questiona isso. E ele já dizia, olha, as transfusões elas devem ser minimizadas. E vários trabalhos diziam que dependendo do cenário, elas deveriam ser totalmente evitadas. Um outro aspecto que hoje é muito debatido, e aí falando com o professor Danilo, né, a gente entendeu que é pertinente quando a gente fala de PEBM, não são apenas os aspectos clínicos. Nós temos que dizer que há também uma outra saúde envolvida, que é a saúde financeira da saúde. A gente precisa ter procedimentos sustentáveis. E hoje, quando a gente olha para o sangue, se a gente perguntar quanto custa, né, uma transfusão, por exemplo, de hemácia, muitas pessoas dizem que ela é de graça, porque ela, de certo modo, é percebida como sendo algo que foi doado altruisticamente por um doador. Mas ele não percebe qual é a cadeia de valor a partir daquela doação que custa na cadeia assistencial. Então, um trabalho que foi feito, aí, professor Danilo, que eu acho que é uma coisa interessante para a provocação, porque eu acho que quando a gente trabalha na área de saúde, a gente não deve pensar apenas nas coisas que nós fazemos, mas quanto custa fazer aquelas coisas, né? Esse trabalho mostrou um estudo dos Estados Unidos sobre quanto custava o procedimento de uma transfusão de hemácia quando eles levantaram os valores de custos e reembolso em mais de 200 hospitais. E o que eles chegaram à conclusão? Enquanto o custo de aquisição poderia chegar a cerca de US$ 200, ou seja, o quanto é fazer uma campanha de captação, levar lá, pegar o doador, fazer aquela doação e tal, e você conseguiu ali a doação de um concentrado de hemácia, isso custava US$ 200, ou seja, não é de graça. O encargo subsequente de você usar o sangue dentro da cadeia, com procedimentos, estocagem, tipagem, tal, levava isto para 600, ou seja, multiplicava por 3. Mas quando você colocava esses encargos dentro do processo transfusional na cadeia hospitalar, essa mesma unidade de concentrado chegava a US$ 2.000. Ou seja, o fator multiplicador dentro da cadeia é de 10 vezes. Então, o que que nós percebemos? Nós percebemos que nós temos, digamos, uma miopia do ponto de vista de gestão. E aí, professor Danilo, este é um aspecto que muitas vezes, na hora que a gente está envolvido com profissionais da saúde, e porque nós não somos treinados a sermos gestores de saúde, nós somos atores de assistência na saúde, cuidamos do paciente, fazemos. O que acontece? Nós despercebemos que esse fator de gestão e de sustentabilidade, ele é um fator deletério quanto mais você transfunde. Então, nós precisamos entender, pessoal, eu queria deixar aqui claro, de que nós não estamos dizendo que determinados procedimentos médicos não devem ser feitos por causa do seu custo. Há certas coisas que precisamos fazer, mas nós não podemos fazer simplesmente achando que ele não custa nada. Porque aí nós somos parte do problema da sustentabilidade da saúde. E hoje essa questão do sangue, ela tem esta visão enviesada, por assim dizer. Então, nesse cenário, professor Danilo e colegas aqui, nós chegamos para entender aonde começa o PBM. Se, por um lado, a história da hematologia e da hemoterapia moderna começa em 1900, quando Landenstein descobre o grupo ABO, né? E a partir dali a gente tem uma ruptura no modelo científico com a visão sobre a hemoterapia. O PBM, a gente viu que ele começou a ser cunhado, a ser trabalhado, mesmo que não tivesse esse termo, por volta do momento em que a hemoterapia se tornou a regra, lá na Segunda Guerra Mundial.
E a partir dali, as evidências se acumularam sobremaneira a partir da crise da AIDS, porque ali nós tivemos a primeira grande ruptura no modelo de que quanto mais sangue, melhor. Os pacientes estavam morrendo por causa do sangue. E aí as crises subsequentes, como um tsunami, né? Veio a crise da AIDS, a crise das hepatites e tudo mais que a gente começou a perceber na medicina baseada em evidência a partir do que veio. Mas quando a gente olha o PBM como estratégia de cuidado, professor Danilo e colegas, ele tem um marco de início, que é na década de 60, com o professor Denton Cooley. O professor Denton Cooley foi um dos grandes profissionais da cirurgia cardiovascular nos Estados Unidos e que fez uma escola muito grande a partir dele e criou no mundo inteiro o que a gente pode chamar de paradigma do cuidado da cirurgia cardiovascular com minimização de transfusão. O professor Denton Cooley era do Texas, ele tinha uma abordagem dos pacientes testemunhas de Jeová muito peculiar e ele se tornou o principal centro das transfusões dos centros de tratamento de cirurgia cardíaca sem transfusão. Tanto que no final da década de 70, o professor Denton Cooley publicou um artigo na revista JAMA, onde ele mostrou mais de 540 pacientes operados naquela década. E percebam, colegas, não havia muitas das técnicas e artefatos que nós temos hoje. E o que existia era muito precário. Então, o que nós vemos? Que o problema não é, e aí vou deixar aqui como uma provocação, professor Danilo, para a discussão dos colegas. O problema para fazer PBM não é se temos todos os recursos. É um problema de atitude mental em relação a você acolher um paciente que talvez tenha uma necessidade específica. Como nesse caso era na década de 60, com o professor Cooley para os pacientes testemunhas de Jeová. Nós temos depois, em 88, o professor James Ibster, que é um renomado hematologista da Austrália, e ele já dizia de que, naquela ocasião, o paradigma das transfusões de sangue precisava mudar. Ou seja, ele estava dizendo de que o modelo transfusional de suporte hemoterápico estava esgarçado. Não era possível você manter o mesmo modelo de simplesmente continuar. E notem, 88 está muito ali por volta da crise da AIDS. Era o final da década da crise da AIDS. Começou no comecinho da década de 80, ele está falando quase no finalzinho. E a partir de então, ele cunha, em 2005, o termo Patient Blood Management. Ou seja, havia que se mudar o modelo transfusional, mas ele disse, não é mudar a transfusão, é mudar o modelo da gestão do sangue do paciente. Com isso, o que a gente nota? Nesse século, nós começamos a consolidar a visão do que é o Patient Blood Management. Por definição, segundo essa publicação de 2021, que traçou a definição global de PBM, PBM não é fazer transfusão restritiva. PBM não é fazer otimização transfusional. PBM não é um banco de sangue simplesmente negar hemocomponentes porque você quer ser mais restritivo ou você tem que limitar porque você tem mesmo menos componente para oferecer. Não. Isto é um outro conceito. PBM é uma abordagem centrada no paciente, que seja sistemática e baseada em evidências para melhorar resultados do paciente, o desfecho do paciente. Quando você gerencia e preserva o sangue do próprio paciente. E aí você promove segurança e empoderamento do paciente. Notem que essa definição global que foi adotada pela OMS, ela traz em si essa visão do paciente. O foco não é o sangue, é o paciente. Então, esse é um avanço bastante importante. Como é que a OMS incorpora isso? Notem que ela incorpora em 2010, quando na Assembleia Geral da OMS, ela traz dentro do documento sobre disponibilidade, segurança e qualidade dos produtos sanguíneos a primeira menção de que talvez o Patient Blood Management, com seus 3 pilares, seria necessário como uma estratégia global. Em 2015, essa publicação da revista Nature traz uma matéria também disruptiva no conceito. Ou seja, a máxima de que doe sangue igual a salvar vidas não era mais válida, porque economizar sangue também salva vidas.
Então, nós já estávamos mudando aquele paradigma que a gente tinha da Segunda Guerra. E aí nós chegamos em 2021 nessa orientação, nesse guideline orientativo da OMS, que era a necessidade urgente de se implementar o Patient Blood Management mundialmente em 2021. Quando a OMS fala isso, colegas, o que ela diz? Que nós temos que, na verdade, entender que fazer PBM não é um jogo de cirurgião e anestesista. Que isto não é um trabalho que você faz sozinho. Dom Quixote, bala de prata, essas coisas não existem em PBM. Na verdade, o que nós estamos fazendo é o que talvez tenha muitos aqui. É um grupo multidisciplinar e multiprofissional. Por quê? Porque em determinados instantes nós teremos um conjunto diferente de atores intervindo sobre o paciente. E nisso, professor Danilo, a visão do curso tem que ser da promoção, da disseminação do conhecimento em diversos campos que nós temos profissionais. Nós precisamos que diversos atores, enfermeiros, hemoterapeutas, biomédicos, nutricionistas, perfusionistas, cirurgiões, especialistas em saúde, representantes dos pacientes, especialistas em ética, especialistas em economia de saúde, todos eles trabalhem em uníssono. O PBM é feito de 3 pilares, conceitualmente, né? Acho que vocês já devem ter visto isso em algumas aulas. Ou seja, se nós temos pacientes anêmicos, nós temos que detectar e tratar esta anemia precocemente. Se nós temos pacientes que vão ser submetidos a procedimentos com perda de sangue, você deve envolver técnicas de conservação e reduzir as perdas, para que você evite o dano deletério e iatrogênico nele. E se você tem um paciente que, após o tratamento, está anêmico, você então vai otimizar a tolerância dentro da reserva que o paciente possui fisiológica e você vai fazer um uso racional, inclusive do uso do próprio sangue do paciente, como, por exemplo, na correção de uma anemia pós-operatória. Mas nós tivemos lá no INCOR uma publicação no ano passado que trouxe talvez uma visão ampliada, professor Danilo, que é o seguinte: a inovação não é usar os pilares. E eu posso dizer, né, pela engenharia, que pilar é uma coisa estática. Quando você põe um pilar numa edificação, ele está parado, ele é sustentador, certamente. Mas se ele está parado, estagnado, muitas vezes ele tem rigidez que impede os ajustes. Então, a nossa proposição é de que o PBM é uma inovação porque ele não é pilar somente, ele é uma engrenagem, aonde eu tenho esses eixos pilares que, na verdade, giram, porque eles interagem com a parte de gestão. Então, talvez esse seja um modelo quando a gente vai olhar de que eu faço gerenciamento e detecção da anemia, eu faço minimização, eu faço tolerância, mas essas coisas elas acabam sendo usadas, digamos assim, dinamicamente, porque o paciente ele é dinâmico no seu status. Se vocês forem olhar, não falta literatura hoje para a gente falar de protocolos. A gente fazer uma busca simples na internet, no peixe, aí no PubMed, já mostra claramente de que desde 2012 até agora, em um período aí de um pouco mais de uma década, há mais de 120 protocolos publicados. Então, nós podemos desconhecer, mas não há desconhecimento científico sobre o assunto. E o próprio curso aqui, que o professor Danilo está liderando, é uma prova de que o conhecimento está sendo disseminado. O ponto é, nós estamos a par dele. Eu queria deixar aqui os parabéns aos quase 90 aqui que estão conectados, porque vocês estão se inteirando. Então, vocês já sabem que existe informação. E como é que o PBM é visto? Ele, na verdade, é uma transformação na linha de cuidado. Nós, em saúde, trabalhamos muito com linha de cuidado, porque o paciente, como ele é um paciente dinâmico, ele se movimenta através das etapas do cuidado. Ele tem o período antes, durante e pós-cirúrgico, por exemplo. Vamos falar desse caso porque é o mais simples da gente exemplificar, mas ele poderia ser clínico. E quando a gente olha nessa visão dinâmica, colegas, o que a gente nota é que não há pilares apenas, existem essa matriz. São pilares e momentos. Então, para que eu possa lidar com a anemia, eu posso ter estratégias da anemia pré-operatória, mas eu tenho o manejo da anemia no intraoperatório. E eu tenho o manejo da anemia no pós-operatório. E assim, consequentemente, com a redução da perda sanguínea,
com a tolerância à anemia e a preservação da reserva fisiológica. Todas essas sugestões, elas foram trabalhadas em vários artigos e a gente consolidou no consenso da Associação Brasileira de Hematologia. Para não ser muito extensivo, a gente poder já arrumar aqui para a parte final da apresentação, eu queria apenas lembrar quais são algumas dessas técnicas que vocês devem ter visto nas aulas anteriores e algumas delas virão pela frente, que segundo o professor Danilo falou, outros brilhantes colegas aí, professores, estarão trazendo para vocês essa visão. Quando você fala sobre otimizar a massa eritrocitária, você corrigir anemia, tudo começa para você saber o que você está tratando, ou seja, um exame laboratorial bem feito é fundamental. Então, eu preciso saber o que pedir, por exemplo. Se eu vou tratar uma anemia, você pede o painel de ferro? Muitos médicos não pedem, então ele não sabe se o paciente está ferropênico. E se você vai tratar, eu vou dar o quê? Eu vou ter que dar aquilo que a medula faz sangue. Então, eu tenho que dar ferro, ácido fólico, B12, às vezes até acelerar com hormônio como a eritropoetina. Posteriormente, se esse paciente vai perder, como é que eu faço uma boa hemostasia? Ou seja, se o paciente está sangrando pela intervenção iatrogênica da cirurgia, eu tenho que selar o que está sangrando. Então, eu vou usar selantes tópicos, sistêmicos, fibrinogênio, fatores de coagulação para você parar o sangramento. E, posteriormente, intervenções que a gente poderia chamar mecânicas. Os bisturis, os eletrocauteres, você mecanicamente sela o vaso. Então, nós temos técnicas cirúrgicas, técnicas farmacológicas para você reduzir o sangramento. Nós temos abordagens anestésicas, eu imagino que vai ser uma futura aula, né, professor Danilo, que a gente vai trazer para cá, vocês verem, ou seja, a abordagem anestésica, se é cirurgia que possa ser anestesia geral, se é um bloqueio radial, se você tem bloqueio periférico, o que você faz, ou seja, você pode usar anestesias distintas que reduzem o sangramento, e quando você tem um sangramento, exames como os tromboelastogramas que avaliam o que está sangrando. É falta de fator de coagulação? O trombo não está ficando firme por alguma outra característica, então a gente pode guiar melhor a reposição dos fatores que esse paciente perde. Manejo do sangue do paciente envolve, como eu já soube que vocês tiveram algumas aulas, técnicas dentro do intraoperatório, como o uso do próprio sangue do paciente, né? Quando ele faz uma hemodiluição normofulêmica aguda, que é uma doação para si próprio dentro do período perioperatório. E esse paciente recebe sangue total de volta, que é uma outra vantagem, né? Eu não estou só recebendo concentrado de hemácia, eu estou recebendo plasma, plaquetas, todos os fatores que estão dentro do sangue do paciente. Mas também eu posso e devo recuperar o sangue que eu perdi no campo cirúrgico. Às vezes eu não consigo evitar totalmente a perda no campo. Então você faz uma recuperação, o nome nosso é recuperação sanguínea intraoperatória, mas muito conhecido como cell saver, por causa da marca, né, da máquina. E você faz essa recuperação, faz a lavagem e você devolve o concentrado de hemácias para o paciente. E por fim, professor Danilo e colegas, o que a gente vê é que a tolerância à anemia é do indivíduo. Não tem que ter gatilho, não tem que ter nível, porque um jovem é de um jeito, um idoso é do outro, uma mulher no periparto, ou seja, cada paciente tem o seu momento de estabilidade clínica. E é por isso que você tem que manter a volemia desse paciente, ou seja, reposição volêmica é algo também que tem que ter estratégica. Soro não é inócuo. Se você aguar demais o paciente, por assim dizer, né, você encharcar o paciente, ele vai ter dano. Pode desenvolver um problema pulmonar, pode desenvolver talvez ali um problema de coagulação simplesmente por diluição. Então, nós devemos fazer muito o controle dos expansores. Lá no INCOR, nós temos feito um trabalho desde 2019 bastante enfatizado na educação. Fizemos um trabalho de criação de conteúdos, eles estão disponibilizados, aí talvez, professor Danilo, os que desejarem, né, podem também acessar junto com o curso, como material complementar, caso tenham interesse. Nós temos várias informações que estão disponibilizadas também em outros cursos, ou seja, nós temos acesso hoje a um arsenal didático bastante importante. E algo que a gente fez, até para poder facilitar, foi criar infográficos. Ou seja, se o paciente tem uma jornada, qual é o caminho que ele percorre? Então, nós criamos esses infográficos para apresentarmos no Congresso Americano de PBM e tivemos a satisfação deles serem premiados, né, como melhores infográficos. Então, aqui a gente mostra a jornada do paciente cirúrgico. Ele passa por um ponto de checagem. Se ele estiver em condição sem anemia, você manda ele
para o trato cirúrgico, senão você desvia ele para um tratamento de recuperação, né, com o que nós falamos, ferro, vitamina B12, ácido fólico, faz as análises, reavalia ele, se tiver o que libera para a cirurgia, senão você continua tratando. Quando ele entra no ambiente cirúrgico, né, que ele vai para o procedimento, ele tem um círculo de proteção com essas alternativas, então você pode usar todas essas técnicas concomitantemente, segundo a necessidade do paciente, fazendo uma boa anestesia, uso de expansores, talvez produtos sintéticos, hemostasia, recuperação, ou seja, nós temos diversas alternativas que permitem que ele possa seguir para um pós-operatório tranquilo. E quando ele chega no pós-operatório, pessoal, o que nós temos que fazer é turbinar ele, igual um avião. Se a gente não turbina o avião, ele não levanta voo, porque ele pesa toneladas. Como é que a gente faz um paciente sair de um pós-operatório seguro? Quando você usa como uma turbina todos esses elementos, né, no pós-operatório de uma maneira adequada, de forma que o paciente se recupera rápido e ele então consegue ter uma alta segura. Enfim, o PBN é um programa de cuidado em que o paciente tem diferentes estratégias, diferentes linhas de intervenções, dependendo do momento que ele está. E por isso que no mundo, desde 2012, nós temos visto a evolução da disseminação. Não é apenas mais uma coisa nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Hoje nós vemos que isso já se disseminou, como vocês podem ver nesse gráfico, né? Vários países hoje estão discutindo, inclusive o Brasil, e a gente, de um ano para outro, tivemos, inclusive, uma evolução, né? Com vários avanços aqui no país. Então, isso é muito satisfatório para a gente ver que esse assunto está ganhando tema. No Brasil, a gente teve uma evolução muito grande quando, a partir do Policy Briefing em 2021, nós tivemos essa colocação sobre as necessidades de se promover o ensino através de vários webinars, cursos, seminários. A OMS falou sobre que isso deveria ser inserido dentro dos simpósios e congressos médicos, de direito, bioética, enfermagem. Nós tivemos amparo legislatório pelo Supremo e outras instâncias legislativas falando sobre isso, e várias secretarias de saúde, como aqui em São Paulo está tendo, está incorporando isso dentro de grupos de discussão. Nós tivemos recentemente a definição do Supremo Tribunal Federal em relação à questão das testemunhas de Jeová, mas ela mostrou que todo cidadão, independente da religião, pode ter um acesso a um tratamento, inclusive pelo SUS, que possa ser baseado no PBM. Então, a nossa visão é que nós temos uma balança na saúde que pode ser um problema ou ser uma oportunidade. Se ela for o problema, é só custo, é só aumento de tempo de permanência no hospital, é aumento de reinternação, é aumento de custo por infecção e erros transfusionais, porque há ainda um viés dos hábitos transfusionais do passado. Mas se a gente olhar isso como uma oportunidade, a gente vai ver que a gente pode acelerar essa mudança. E parte disto vem da comunidade da saúde, da comunidade médica e profissional, como nós estamos fazendo aqui. Nesse sentido, né, para fechar essa nossa análise, a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, em 2023, determinou que deveria fazer isto como parte de um programa da sociedade. E aí que a gente envolvesse nesse trabalho diversos níveis de profissionais até que chegasse ao paciente. A partir daí foi feito um consenso, esse conceito está disponível para todos olharem. São 14 artigos que foram trabalhados por diversos profissionais para que você tivesse nessa linguagem publicada as instruções sobre o que é o PBM. E isso foi publicado na revista oficial da sociedade e outras sociedades médicas, e esse é um ponto importante, professor Danilo, é o efeito que a gente chama assim de eco, né? Ou seja, você faz o conhecimento se disseminar. Várias outras sociedades médicas estão usando o consenso da hematologia como um ponto de partida. Isso mostra que nós estamos disseminando e consolidando a visão, para que a gente não tenha essa distorção de percepção, que também é um problema na saúde. E no conceito da América Latina, essa sociedade ibero-americana do qual o Brasil faz parte, hoje já tem 20 países, né? Eu tenho tido a chance de trabalhar com colegas de vários outros países, o que nós vemos? Uma grande oportunidade de disseminar o mesmo conhecimento e troca de boas práticas, que é importante. Qual é a necessidade? A gente tem que ter um modelo de implantação unificado. Não é que ele seja igual para todos, mas ele tem que ser
conceitualmente idêntico. Ou seja, nós não podemos fazer 5 versões de PBM. PBM é uma coisa só. Os modelos precisam estar baseados em dados. Nós precisamos ter informações que sustentem. Por quê? Para conversar com o gestor, melhoria de fonte de pagadoras, quando você vai falar sobre a necessidade de investimento em infraestrutura. Se nós não temos dados, é opinião apenas. Então nós precisamos ter dados. E os dados significa que nós precisamos melhorar os nossos hábitos de registros, que às vezes é ruim. No Brasil, nós temos alguns hospitais que estão trabalhando com esse protocolo ibero-americano para que tenham padrões de implementação. Por quê? Boas práticas vêm a partir de padronização. Então, isto é uma coisa que nós vamos ver cada vez mais, seguindo boas práticas, como nós já fazemos nos hospitais em outras áreas em que nós vamos ser hospitais acreditados. Então, para terminar, professor, onde está o centro da questão? O paciente. 3 bilhões de pacientes anêmicos, 600 milhões ali com problemas de coagulação. Nós temos evidências médicas e científicas suficientes para dizer que o PBM faz sentido. Nós temos razões econômicas também importantes que mostram que nós temos que mudar esse paradigma. Nós precisamos ser fontes de mudança de conceito e sermos catalisadores da disseminação nas nossas instituições. E, por fim, o ponto de vista é ético. Se nós sabemos que algo tem embasamento científico, se nós sabemos que ele custa mais barato, e se nós sabemos que ele dá resultados melhores, é antiético não fazer. Então, nós precisamos mudar também a nossa maneira como nós colocamos a ótica do PBM diante dos nossos colegas. Nós temos que dizer, você sabia do PBM? Olha, isso aqui é sensacional, nós precisamos aprender, nós precisamos fazer. A nossa visão positiva, ela também é transformadora. E aí eu fecho aqui com uma ponderação, professor Danilo e colegas, do seguinte: por que o PBM precisa acelerar? Esse trabalho feito pela revista JAMA, olha só que curioso, mostrou que na área da saúde, determinadas mudanças de prática levam cerca de 17 anos entre você publicar um padrão e você vê-lo chegar ao beira-leito normal. 17 anos são quase 2 décadas. E se a gente for dizer sobre o PBM, nós estamos chegando lá. Porque a OMS falou em 2010 sobre PBM, professor Danilo. 2010. E nós já estamos em 2024. 14 anos já se passaram. Faltam 3 aí para bater os 17. Ou seja, nós temos que acelerar. E por isso que a gente tem que entender que quase todos podem se beneficiar. Isto não é um programa, como alguns falam, para testemunho de Jeová. Isto é uma visão míope e, às vezes, preconceituosa sobre o PBM. Então, nós temos que entender que isto é uma visão social. A OMS está preocupada com todos. Segundo, ela tem um impacto importante hoje na sustentabilidade da saúde. Reduzir custos é uma necessidade. E nós temos que ampliar o cuidado ao paciente, ou seja, nós temos que melhorar a nossa linha de cuidado integrando técnicas que sejam sinergéticas. E a visão lá de trás, da Segunda Guerra, de que transfundir é tratamento padrão, já não existe. Está errado quem ainda pensa assim, porque a OMS disse que nós temos que adotar um novo modelo. E se a gente pensa assim, nós estamos nos alinhando com a maior autoridade mundial em saúde, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, para isso, professor, fecho aqui com a mensagem para todos e abro para as perguntas de que o segredo de fazer as mudanças não é a gente gastar a nossa energia com o passado, com o velho. Temos que nos esforçar para construir o novo, e eu deixo aqui a minha saudação ao professor Danilo, a todos aqui do IFAL e que estão acompanhando, de que, na verdade, eu vejo que vocês todos estão direcionados a construir o futuro, né, com o PBM, e deixo aqui os meus contatos, né, para aqueles que desejarem manter, trocar ideias posteriormente, que possam fazê-lo, e fico à disposição, professor, aí para a parte da interação. Peço desculpas se me delonguei um pouquinho, mas espero ter compartilhado com todos algumas informações bastante úteis aqui para a turma. Obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Guilherme Rabelo. E sim, a gente vai querer aproveitar muito, muito a sua interação aqui no final. Já vi que os alunos registraram aqui perguntas no chat. Vamos aproveitar a sua presença, né? Toda hora que a gente tem aqui o coordenador do Mais PBM, da Associação Médica
Brasileira de Hematologia, né, e Hemoterapia, aquele que coordena também, né, o PBM, a inovação ali no INCOR. Então, vamos aproveitar a sua vivência, né? E nesses grupos, eu fiquei feliz de saber que a Sociedade Ibero-Americana está contemplando aí pesquisadores e o pessoal que está juntando aí os relatórios sobre PBM em 20 países, né? Que legal. Obrigado por esse histórico, né? Falar aí da história de como a transfusão veio se consolidar e agora o conceito de PBM, né? Como se consolida. Muito bom ter esse registro histórico no nosso curso e agora vamos aproveitar para conversar um pouco contigo. Eu acho que o Anthony pode destacar, por favor, Anthony, o doutor Guilherme Ribeiro Rabelo. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado a vocês. O pessoal gostou da aula, gostou do seu material, ó. Opa, que Muita gente bom. gostaram dos slides, né, pessoal? Quando o slide está organizado, a didática é impecável, né? Colocaram aquela aula maravilhosa, faz tempo que não assisto aula organizada assim. Aí tem uma pergunta da Lara. Vou me controlar aqui para não fazer as minhas perguntas primeiro, que eu sou Claro. meio egoísta nas outras aulas, mas fazer a da Lara primeiro, né? Ela quer saber a sua opinião, doutor Guilherme. Na opinião do senhor, por que há tanta resistência contra reduzir o uso do sangue? Além da tradição, qual seria outro motivo, né, para que não haja uma adesão mais rápida ao PBM? Perfeito. Obrigado, Lara, pela pergunta. Eu acho que a gente pode dizer, Lara, que é multifatorial, tá? Como eu mostrei em um dos slides, muitas vezes a resistência é cultural, né? As pessoas acreditam, elas têm fé de que o sangue vai salvar a vida a qualquer custo. Então, a pessoa, ela incorporou aquilo dentro da sua prática, e da sua cultura e da sua crença médica. A outra parte é de que há, às vezes, um problema de informação. A pessoa não conseguiu entender que há outras evidências que mostram que ela poderia ter um outro tipo de conduta terapêutica. Então, ela não conhece a alternativa. Não é que ela queira transfundir somente, é que ela só sabe fazer isso. Um terceiro aspecto é econômico. Às vezes, as pessoas acham que as alternativas são muito caras porque ela acha que sangue é de graça. Então, eu acho que a gente poderia dizer, Lara, que há diversos fatores, não há um único, e depende muito de com quem você fala e em que ambiente você está falando. E aí talvez você possa identificar um pouco esses fatores. Tradição certamente é um desafio, sem dúvida. E todos nós temos a nossa carga de conceitos e pré-conceitos. Então, é um processo de transição, mas eu acho que talvez o grande fator de mudança, Lara, seja a gente oferecer as evidências, trazer isso para uma discussão e perguntar: ok, doutor, se o senhor. Eu faço muito essa pergunta, Lara, fica aqui para todos a sugestão. Ok, doutor, se o senhor gosta de transfundir, o senhor acha? Eu não estou aqui questionando. Mas e se o senhor se deparar com uma situação em que o senhor não tem o sangue? O que o senhor faz? Porque nós vamos ter problemas, às vezes, de fornecimento de anestésicos, antibióticos e tal, e você para de tratar o paciente? Você não busca uma alternativa, mesmo que ela seja aparentemente, na visão dele, menos eficaz, o que ele não conhece? Então, o sangue, ele gera muito conforto assistencial. E é talvez nesse campo que a gente tenha que mostrar que há outros confortos também que podem ser feitos que são melhores para o paciente. Excelente análise, obrigado. O Johnny fez uma pergunta, acho que nessa linha, né? Já que há testes, comprovações, de melhoria, eficácia no uso do procedimento do PBM, por que relutância de realizar este método? Já que deixa claro que é mais barato, eficiente, fácil uso para os médicos, né, quanto ao proceder. Teria alguma organização não interessada neste procedimento? Será que há alguma conspiração contra o PBM? Eu não sei dizer de onde se tem, e mesmo se soubesse, às vezes ficaria meio aqui encabulado de falar. Mas é assim, Johnny, eu acho que existe toda uma mudança é, lenta quando você tem que romper o status quo, né? Isso é natural. Então a gente vê. Eu vou citar aqui um exemplo, Danilo, que a gente poderia dizer que veio da pandemia, mas ela precede a pandemia. O que nós vimos? Nós tínhamos que aprender a lavar a mão, fazer higiene. Mas será que é de hoje que a gente tem que fazer campanha de higienização nas mãos nos hospitais?
Isso é meio óbvio, né? Desde a época da Florence Nightingale, lá da enfermagem, a gente já sabe que o paciente contaminado muitas vezes é por transmissão. A gente, na pandemia, ficou meio alertado, né? Era álcool em gel para tudo que é lado. A gente agora meio que baixou, não está usando nem máscara. Então, talvez, Johnny, o que a gente vê é que determinados hábitos eles ficam tão arraigados que a gente tem que ter uma estratégia de mudança diferente, porque só falar não adianta. Pôr lá um post-it na parede, lave as mãos, o cara está passando na frente, é funcionário, profissional da saúde, e ele não lava. Então, eu acho que a gente tem que tentar entender quais são as estratégias de romper esses certos hábitos. Eu acho que a gente tem algumas boas ajudas nesse sentido, e o curso de vocês aqui já é um. Obrigado. O Eric Marlon, ele pergunta sobre até que ponto vai o PBM. É possível fazer todo tipo de cirurgia usando PBM? Exemplo, uma cirurgia de emergência com pouco tempo ali para. É possível? Obrigado, Eric. Eu acho que a gente poderia dizer que quem diz que é possível não somos nós, é a Organização Mundial de Saúde e todos os 120 protocolos que falam que é possível. O que a gente vai dizer é o seguinte: mas determinadas cirurgias que a gente sabe que o paciente sangrou e sanguinou, dar o sangue talvez seja a única situação. Mas, de novo, eu vou dizer, Eric, ok, talvez a maneira mais óbvia que eles vão dizer para repor hemocomponentes ali, tal. Mas e se você não tiver? Esse é o ponto. E se você não tem? Nós tivemos um caso, não faz muito tempo, no INCOR, onde nós tivemos um paciente de sangue raro. Ele tinha que fazer cirurgia de troca valvar e era sangue raro, não tinha doador no Brasil. E aí, o que você faz? Você dá o sangue errado? Então, a pergunta, Eric, é assim: olha, talvez seja difícil fazer uma cirurgia sem uso do sangue, mas e se for necessário, como eu adapto? O cara está numa cirurgia de trauma, você não tem a bolsa na ambulância. Quando ele chega no centro de trauma, não necessariamente você está com sangue na prateleira. E você tem que fazer a cirurgia do trauma. Então, eu acho que também a gente tem algumas áreas, de novo, nós estamos vendo o problema ou a oportunidade? Nós estamos olhando avanço científico ou nós estamos vendo barreira científica? Talvez a gente possa ver que, às vezes, onde há uma grande dificuldade, alguém enxerga uma oportunidade. E ali é onde você vê quem são os líderes que fazem as mudanças. Mas eu diria para você, de modo sintético, Eric, que sim, toda cirurgia é possível ser feita. O que muda são os riscos, as probabilidades e as habilidades de quem opera. Excelente. Permita-me lembrar aqui de um caso que está acontecendo bem pertinho da gente aqui em Maceió, que é em Fortaleza, né, aqui no Nordeste. O Hemócio, o Hemocentro do Ceará, ele, mesmo sendo um banco de sangue, a hemoterapia seria uma das principais, né, indicações e terapêuticas utilizadas. No entanto, ele já tem várias estratégias dentro desse conjunto do PBM, e eles têm a máquina de recuperação que você apresentou bem aí, né? A máquina que vai lá, aspira o sangue do próprio paciente e reinfunde, né, no Sim, paciente. Eu achei incrível que eles têm várias dessas máquinas. É o Hemocentro que coordena a diligência de ir, por exemplo, tem uma cirurgia de um politraumatizado no Hospital Geral lá em Fortaleza, ou em Sobral, ou em Crato, que são os principais polos de serviço de saúde lá para pronto atendimento assim mais grave. E eles enviam, doutor Guilherme, né? A equipe de perfusionistas sai do Hemocentro. sim, Então, eu acredito que ao invés de rivalizar, não vai ter essa rivalidade dos hemocentros com o PBM. Pelo contrário, quem vai coordenar essas estratégias farmacológicas, essa inovação tecnológica, equipamentos, a autotransfusão, que é o sangue mais seguro para o paciente, não precisa nem de teste, não tem tanto custo, né? Que é é, o sangue dele ali fresco. E vai ser implementado nesse tipo de atendimento aí de pronto-socorro, de cirurgia de trauma, né? Tem muita sim. tecnologia já É. implementada pelo E, SUS, né? e, e aqui eu queria, Danilo, se me permite, colocar até porque em alguns debates, e talvez sirva para algumas das perguntas, não vi todas aqui, mas assim, pessoal, quando você fala sobre autotransfusão, né? Quando você está falando de hemodiluição, recuperação intraoperatória, no fundo, para aqueles médicos que estão habituados à transfusão,
você está dando a transfusão para ele. E o paciente aceita, em grande parte, o paciente testemunho de Jeová. Então você não deixou de dar hemocomponente, você não deixou de dar sangue total, de reverter plaqueta quando você está na hemodiluição. Então você tem que perguntar, doutor, o senhor quer três concentrados de um terceiro ou você quer três do próprio paciente? Porque o concentrado vai ser usado. Fisiologicamente, para o paciente, o melhor é o dele. Então, muda-se muito essa questão de dizer assim: eu vou dar uma estratégia de prover ao médico aquilo que ele precisa, que ele acha que é necessário, que são os componentes. Eu só vou usar uma outra estratégia. Em vez de tirar da prateleira do banco de sangue, eu vou fazer do próprio paciente. Então, isso é usar inteligência nesse caso. E você pensar de uma maneira prática o que é menos arriscado para o paciente. Então, acho que aí a gente está falando de boa medicina. Excelente, obrigado. A Lívia, ela é quase enfermeira já, está fazendo estágio já, a Lívia, e ela está aqui no curso, fazendo até um desabafo, né? Doutor Guilherme, boa noite. Obrigado pela excelente aula, pela oportunidade de nos oferecer esta maravilhosa aula. O porquê dos profissionais de saúde, em especial no meio médico, não divulgarem o método de PBM, né? Como opção primordial. Só tive conhecimento do protocolo PBM através aqui do curso, né? E já faz quase 2 anos que ela vem conversando nos ambientes da academia, no serviço de saúde do estágio, e ela percebe que há uma resistência, né? Ela considera isso um absurdo. Quer comentar algo, doutor Guilherme? Gorete, realmente é um desafio, viu? E vou dizer para você, é uma coisa que a gente vê que, de novo, nós não é só aqui no Brasil. Eu tenho falado com pessoas em vários países, né? Ontem mesmo estava falando com pessoas do México, da Colômbia. Essa essa resistência, muitas vezes, é porque as coisas são morosas, né? Eu tenho feito um trabalho aqui em São Paulo, uma das colegas, inclusive, está aqui acompanhando a doutora Selma Soriano, que é a diretora da Hemorrede de São Paulo, uma hematologista e hemoterapeuta sensacional, que tem muita prática de fazer manejo em paciente testemunho de Jeová e teve já essa visão de dentro do sistema. O que a gente está olhando, né, e a gente percebe é que nós temos que entender que há um desafio de você quebrar barreiras, né? E você romper conceitos que estão muitas vezes enraizados. Então, eu acho que é necessário sim, tem que se colocar para os profissionais mais jovens, você tem que inserir isso dentro da formação, porque você desaprender algo que você se acostumou é mais difícil, né? Mas aquilo que a gente vê como um absurdo hoje, na verdade, é uma realidade, né? E a gente vê isso não só com o sangue, a gente vê com muitas outras coisas na saúde. Então, eu acho que a gente não tem que desistir, Lívia, a gente tem que continuar batalhando e quanto mais informado e capacitado a gente está, melhor é a nossa argumentação. Então a gente começa a se tornar mais convincente para as pessoas refletirem sobre a mudança da prática. Muito bom, muito bom. É, a Daiane faz uma pergunta também nessa linha, né? Ela cita a influência da mídia com relação à doação. Existe já como se fosse uma ligação ao sentimento da solidariedade, né? Com Uhum. relação à transfusão de sangue. Isso é um É, estigma, né, que se criou. Aí será é, que o PBM, ele meio que vai de encontro a essa ideia? É é, algo que está afetando talvez a resistência ao PBM? eu acho que, obrigado, Daiane. Eu acho que é uma pergunta boa, Danilo, mas eu não sei dizer se a gente tem apenas uma resposta, porque assim, a mídia replica muitas vezes o conceito de certos ambientes da sociedade, né? Ela é um repercussor ali de amplificação de certos conceitos. Então, se você tem determinado tipo de contexto, a gente viu hoje em dia muitas mudanças na questão de paradigmas sociais, né? O que era antes bons costumes, hoje é visto como desatualizado. Hoje, se você tem determinado tipo de preferência tal ou tal, aquilo é moderno e o outro é antiquado. Ou seja, a sociedade é muito dinâmica, né, Daiane? Então, na questão do sangue, o que a gente vê é que ainda essa visão, que é uma coisa de massificação, dois sangues salve vidas, é uma visão muito simplista, né? Que na Segunda Guerra funcionou porque ela foi massivamente colocada
porque havia uma necessidade na Segunda Guerra dos países salvarem os seus soldados, o interesse era de ter mais soldados do que o outro, então isso persistiu. E ninguém vai contra uma atitude altruísta, abnegada, que salve uma vida. Não há argumento contra isso. Então, eu acho que o equívoco, Daiane, é a gente colocar o PBM como um antagonista, né, um opositor da doação. Não, o PBM é uma outra maneira de você cuidar. E para aqueles que não aceitam transfusão, você tem técnicas, mas para os que aceitam, você talvez vai ter redução de risco. Então, o PBM não é não transfundir. O PBM, para alguns, será você usar tão bem as alternativas que você não precisará transfundir. Então, o ponto de vista é: será que nós não podemos ter uma prática melhor? Essa é a maneira de você fazer a divulgação. É uma melhor terapêutica, é uma melhor abordagem, com menos risco. Então, eu acho que vai muito, Daiane, de como você contextualiza e propõe, né, Danilo? Eu acho que a mensagem. Se for uma mensagem de embate, é uma queda de braço. Se for uma mensagem de alternativa, né, de melhora e você talvez ter um tipo de proposta que traz mais valor agregado e o desfecho é bom, por que não? Às vezes a postura ética, né, e colaborativa é bem melhor do que o embate, essa quebra de braço. Muito bom. Isso é que constrói uma medicina mais coerente e que vai de acordo aí com as evidências. Tem uma pergunta aqui da Antônio, acho que vai tentar relembrar algum tópico aí da aula, né? Qual o cuidado para reduzir a perda intraoperatória de sangue? Só vou relembrar alguns tópicos. Obrigado, Antônia. A gente tem várias técnicas, né? O cuidado sempre é uma cirurgia meticulosa, que você leve o paciente num quadro é, se possível, não anemia, né? Dentro do possível, às vezes você não tem tempo para corrigir plenamente, mas que você faça as medidas de hemostasia adequadas, use abordagens anestésicas que controlem, por exemplo, medida de pressão, reposição volêmica, recuperação do sangue. A gente poderia dizer que nós temos uma caixa de ferramentas enormes aí para poder utilizar. Não podem ser utilizadas todas sempre. Tem que se ver quem é o paciente, qual é a indicação e quais são as alternativas que podem ser utilizadas naquele caso. Mas nós temos várias coisas que podem reduzir a perda, sim. Opa, agora eu consegui abrir o áudio. Obrigado. O Valdir Benkendorf, ele pergunta se tem algum setor, alguma pessoa-chave no hospital que você sugere para iniciar, por exemplo, um projeto assim de PBM no hospital, no serviço de saúde. Muito bom, Valdir. Obrigado pela pergunta, né? Eu tenho tido a experiência em fazer implementação em dois hospitais aqui em São Paulo, um público e um privado. Tenho acompanhado colegas em outros hospitais ao redor do país e de outros países. Então, assim, quem é o melhor setor, a melhor pessoa? É aquela que acredita no PBM, para começar, né? Então, você tem que ter alguém que acredite. Segundo, ela tem que ter capacidade de liderança, mobilizar outros. Então, pode ser um cirurgião, pode ser um hematologista, um clínico, né? Pode ser alguém da área de gestão, ou seja, tem que ser alguém que tenha influência suficiente para mobilizar um núcleo. E terceiro, né, o melhor setor é aquele que entenda o benefício. Se é, às vezes, o pessoal da área de gestão que mexe com dinheiro, esses, rapidamente, se olhar, eles vão ver o benefício. Mas pode ser o pessoal da área de gestão hospitalar que cuida de leitos, ou seja, se eu conseguir melhorar, será que eu não vou aumentar os meus leitos? Se isso é uma coisa que eu posso fazer e melhorar os meus indicadores, então você precisa olhar quem é que tem ali talvez mais aderência para poder ser um replicador. Cada hospital vai ter um diferente. Tá dada a dica, né? A Melina quer saber sobre o material do INCOR. Eu acho que ela viu ali os slides, né? Viu que vocês publicaram Sim. muitas coisas. Parabéns, inclusive, eu anotei aqui para parabenizar você, doutor Guilherme, sobre a premiação dos infográficos, né, de PBM. Parabéns aí. Eu gostei muito ali dos cards que vocês fizeram. Ah, obrigado, obrigado. Eu acho que essa é uma outra coisa também interessante, Danilo, que os hospitais precisam fazer, né? A gente tornar simples
os conteúdos, né? Porque as pessoas estão tendo menos tempo para ler, às vezes elas não têm muita noção rápida de achar quando você tem um texto muito longo. Então, esses infográficos, essas imagens, fluxogramas simples, eles devem ser feitos como processos rápidos, né? Eu vou colocar aqui no chat, Melina, o acesso do link para vocês entrarem, tá? A gente tem lá essas informações e estão disponíveis, mas a forma mais fácil, se você quiser colocar, se chama Google. É Google, você coloca Incor PBM, vai aparecer o que a gente já publicou. Tá na mão, então, né? A Aline pergunta, ficou curiosa sobre aqueles dados de custo, né? Quanto em média se economizaria, né, usando o PBM? Ela pergunta sobre os custos envolvidos aí, economia. Sim. Eu acho que assim varia, viu? Porque a gente tem estudos que vão desde algumas dezenas de milhares de dólares, né, a alguns milhões de dólares. Então, depende muito do perfil do hospital, né, do ambiente que você está fazendo. Por quê? Porque você tem que saber qual é a escala, né? E aí, Danilo, a gente entende isso, né? Seja um hospital menor, talvez economiza menos, mas proporcional ao que ele gasta, é um percentual importante. Então, a gente tem que entender é, na média. Mas tem alguns trabalhos, Aline, bem interessantes. Se você entrar no PubMed, você colocar sobre cost reduction, né? Que é lá o termo para você avaliar, cost reduction, patient blood management, terão vários trabalhos que indicam, tem algumas outras aulas que falam disso, sobre quanto você pode economizar, por exemplo, para um mesmo procedimento cirúrgico, com ou sem sangue. Então, em alguns casos, a variedade chega a ser 30% de redução. É muito, entendeu? 30% é muito. Então, varia muito do que a gente está falando, não é um dado fixo, né, se tem variação, mas o que eu posso dizer para você, Aline, é que vários dos trabalhos já publicados demonstram que a redução de custo ela é significativa, ela geralmente varia aí dos seus 10 a 35% em relação ao procedimento que você faria semelhante com o sangue. Certo. Maria Clara agora. Como um paciente ele pode apresentar o PBM aos profissionais de saúde? Ela fala assim, tendo em vista que ele está sendo atendido talvez por uma equipe mais tradicionalista, mais resistente ao PBM, que sugestão se dá, né? E ela pergunta também sobre a equipe multiprofissional, como é que essa equipe, talvez de outros profissionais dentro do hospital, poderiam começar a trabalhar esses conceitos de PBM. Bom, obrigado, Maria Clara. Eu acho que assim, do ponto de vista do paciente, o paciente é rei hoje, né? Então a gente tem que aprender que nós temos um papel participativo no nosso cuidado. Então, primeiro, o paciente tem que se informar sobre o que ele pede, para também não pedir uma coisa descabida. Segundo, quando ele fala do PBM, ele tem que ver se o que ele está pedindo aos profissionais é algo que dentro da terapêutica que está indicada, ela tem pertinência, ou seja, claro, você não é uma pessoa especializada, o paciente é leigo, mas ele poderia indicar, olha, eu desejaria ser tratado com métodos que conservem o meu sangue. É uma frase simples, uma pessoa poderia dizer, olha, eu prefiro optar por tratamentos que sejam isentos de transfusão, né? Eu desejo, por exemplo, que a preferência seja de que se utilize o meu próprio sangue no tratamento. Então, há frases simples que podem ser traduzidas que o médico profissional tem que traduzir depois na prática. Ou seja, o que é aquilo que é o desejo do paciente se dá na tradução da terapêutica, né? Então, o paciente não tem que chegar, doutor, eu quero aqui uma máquina de recuperação intraoperatória com hemodiluição. Aí, assim, é difícil. Pode ser que alguém como nós, que a gente está estudando, a gente chegue lá e consegue conversar. Porque ele vai perguntar: você é médico? Você viu aonde? O Google. O Google me ensinou. Então, a gente hoje chega do Google, né? O chat GPT. Mas, assim, em geral, um paciente mediano, ele pode fazer a sua expressão de vontade, e deve fazer, em qualquer tipo de terapêutica, não só de sangue, a partir da sua informação. Ou de alguém que talvez possa ajudá-lo nessa informação. Desejoso ele que seja de um determinado tipo de tratamento. E para a equipe multiprofissional,
é também importante, porque se eles não são os prescritores de sangue, eles podem ter uma contribuição, por exemplo, para indicar potenciais riscos de sangramento, para poder evitar práticas que expoliem o paciente com retirada de sangue em demasia, às vezes o cuidado no catéter que você joga sangue fora. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer, e pequenas coisas, quando somadas, dão um grande resultado. Eu acho que talvez esse seja o ponto do paciente ficar atento. Camille, Antônia, Melina, manifestar aqui agradecimento, parabéns, parabéns, grande Obrigado, pessoal. aula, aula magna, obrigado, professor. A Gorete também registrou aqui muito apropriada a ilustração dos pilares de PBM com rigidez, e a visão do PBM não é essa, né? Portanto, é dinâmica. Então, ela gostou daquela sua ilustração, né? Falando que está mais apropriado citar como engrenagens, né? Aula esclarecedora, muito boa, o Davidson. Aula excelente. Gostei demais. Também falaram aqui, ó, que aula maravilhosa. Parabéns, doutor Guilherme, excelente aula. Bem, pessoal, quero lembrar a todos que estão conectados ainda, né? Tem 73 aqui, no momento de perguntas e respostas, para vocês participarem, registrarem, perdão, a presença aí no link de presença aqui no chat. Encontrem aqui embaixo. Nós temos ainda muitas perguntas. Eu acredito que eu não vou ter tempo de citar todas Vai ser agora. bom, porque aí depois fica dando aquele desejo de querer saber mais. Quem sabe um dia você me chama para voltar, entendeu? Só para a Mas eu sessão vou. de pergunta e resposta. Você já está com mais tempo do que a aula hoje. Mas foi bom, né? Que o pessoal está É, interagindo, gostou, né? Tem é isso aí. uma aqui, direto da Angola. Vamos permitir essa participação da doutora Minaélia da Angola. Ela registrou uma pergunta, né? Será que o receio da implementação do PBM para muitos médicos, principalmente cirurgiões, está relacionado à questão do trauma? Porque uma cirurgia eletiva é diferente de uma cirurgia de urgência e emergência? Seria isso? Sim. Muito obrigado pela pergunta, doutora Minaélia. Eu acho que esse talvez seja a principal situação em que muitas vezes nas palestras, na hora de dúvidas, né, quando o pessoal fala, olha, no eletivo está ótimo. Mas o trauma, o cara, aí sempre o trauma é aquele caso assim gravíssimo que o cara chega sem cabeça, sem braço, sem perna, sem nada, né? Ensanguinou 200 litros de sangue. Então são sempre os casos trágicos. A gente sabe que o trauma é uma situação difícil, né? E é claro que no trauma a margem de manobra é menor, porque o paciente já está traumatizado, ele já está inflamado, esse paciente já está, talvez, com o esgotamento da sua reserva fisiológica. Nós sabemos disso. Isto não quer dizer, doutora Minaélia, que não se deva fazer o exercício da situação em que não se tenha o recurso. Por exemplo, em muitas situações de guerra, né, você não tem sangue em campo de batalha. E como é que você faz se o paciente está lá, perdeu uma perna numa mina e tal? Você tem a cirurgia do trauma. Então, há vários trabalhos, aqui não vai dar tempo, doutor Danilo, mas eu acho que a gente tem, professor, que pensar o seguinte: se há um desafio, a pergunta é: será que alguém já não se confrontou com ele antes? Eu não vou responder para você, doutor Minalia, porque eu deixo aqui o desafio para você pesquisar. Existem respostas, mas eu acho que você achá-las e você se apropria melhor delas. Porque, assim, não é possível, na época em que nós estamos, que nós não consigamos achar trabalhos científicos de alguém que enfrentou as mesmas perguntas. Porque essa pergunta da cirurgia do trauma não é de hoje, ela é desde sempre. Então, o ponto é: há publicações suficientes que falam sobre as alternativas? Quais foram os desfechos daqueles que usaram alternativas? Aí, talvez, professor Danilo, a nossa pergunta é: nós temos que ter uma mente científica, porque senão a discussão ela entra numa questão de opinião, de achismo. Não, porque na minha prática, mas quantos milhares de pacientes você tratou? Há vários. Mas dentro de um cenário de milhões, quanto isso representa? Você fez todos os casos de trauma? Então, quando a gente começa a depurar, o que nós notamos é que às vezes as pessoas elas têm é, se enclausurado nos seus conceitos, não necessariamente na ciência. E aí é onde a gente tem que dizer, bom, tudo bem, talvez seja a prática do senhor, mas ninguém fez diferente?
Então, se a gente conseguir olhar por essa ótica, o que nós podemos achar é que muitas pessoas enfrentaram, como foi o caso do Dr. Denton Cooley, eu acabei de mostrar na aula. Em 1960, ninguém fazia cirurgia sem transfusão. E ele fez em paciente testemunho de Jeová 542 casos. Aí hoje as pessoas dizem, não dá para fazer cirurgia sem sangue. Eu falei, você conhece o Denton Cooley? Ah, não sei quem é. Então vai estudar para saber. Porque isso que você está falando é uma grande bobagem. O caso pode ser grave, aquele caso específico pode ser desafiador, mas a pessoa dizer não dá para fazer é muito extremista nos dias de hoje. Então, eu entendo que a gente tem até um comprometimento ético, profissional, em a gente saber se de fato o que a gente está falando tem embasamento na medicina baseada em evidência. Excelente. Eu lembrei de um exemplo, você conversando sobre esse desafio maior da urgência e da emergência, né, com o PBM, mas assim, tem muitos casos, por exemplo, tem emergência, uma fratura de fêmur, e vários artigos indicam que quanto mais rápido for feita, né, a recuperação do fêmur, a cirurgia, menor o risco, por exemplo, de uma embolia gordurosa, que pode ser fatal, né, trazer diversas complicações. Só que às vezes no SUS, o que é que vai acontecer? Não tem a haste intermedular femoral, não tem a prótese. E é um paciente muitas vezes politraumatizado, um paciente que chegou ali no pronto-socorro e agora? É um caso de urgência, mas obrigatoriamente vai se tornar um caso de internação, de dias ali, esse paciente vai ficar aguardando, porque não tem como fazer, não tem a peça, né? Então, eu acho que os protocolos eles estão trabalhando muito nessa visão assim de construir o protocolo para estancar o sangramento, né? Estabilizar o paciente e Hum, até mesmo a dinâmica da saúde pública, né? De aguardar o material da cirurgia chegar, é o tempo talvez de muitos casos que estão enquadrados ali como urgência e emergência se tornam durante uma semana eletivos. Às vezes até sim, 15 dias, tem pacientes que passam mais dias num é, caso de urgência e emergência. Então, só para ilustrar que esse não pode, é impossível, a própria dinâmica da saúde pública, né, ela dita que é possível sim, né? É possível é. sim. A Mas eu gente tem que agradeço. entender, eu acho que até, assim, fazer aqui um parênteses, né, pessoal? Eu trabalho em hospital público, muitos dos nossos colegas trabalham em hospital público, a gente sabe, né, Danilo, da realidade do país. O SUS não cabe tudo, né? E a gente tem limitações de recursos, né? E é claro que a gente tem que entender que essa é uma realidade. Mas, mesmo em situações de locais com limitações, há muitas coisas que dá para você fazer. Se não tudo, você pode fazer uma boa parte, porque você tem esses recursos lá disponíveis. Aí, o que vem, Danilo, eu acho que a gente tem que colocar se você tem o recurso, mas você não está capacitado a usar daquela forma, você não enxerga o recurso da maneira que você poderia, porque você não tem o hábito de usá-lo daquela maneira. Então, eu aprendi muito com a doutora Selma Soriano, né, uma colega, agora amiga, e a gente vê essa questão. O sangue não serve para tudo, não é bombril, cara. Então, assim, não dá para você dizer, não, mete um sanguinho no cara. Tem efeito colateral, muitos, e muitas vezes você tem contraindicações claras. E você tem alternativas mais baratas, mais simples e menos arriscadas. Mas que às vezes não é o hábito. Porque é mais fácil você dar uma canetada e passar duas bolsas de concentrado, um plasma e está feito. E ninguém vai questionar. Mas depois o paciente tem um trale que fica mais 4 dias na UTI entubado e ninguém vai dizer que foi o sangue. Vai dizer, coitado, né? Deu azar, pegou a infecção. Ah, que paciente azarado. Ninguém leva para trás, porque essa autocrítica é muito difícil às vezes do profissional ver. Então a gente tem que entender, nós temos muitos recursos no SUS, mas às vezes a gente tem carências. Nem tudo é cabível, nem tudo dá para fazer, mas muita coisa dá para fazer com aquilo que você tem. Então a gente tem que também aprender a lidar com a carência. Não é só a abundância, né? Você tendo tudo, eu faço tromboelastograma, tenho o fator de fibrinogênio, o fator de concentrado, o fator de não sei o quê, você vai dando tudo. Não. Às vezes a sua feirinha lá tá curta. Mas dentro disto, o que que nós temos de protocolos e indicações? Eu estou usando plenamente tudo isso porque pode ser que você não resolva plenamente o problema do paciente, mas você diminui muito o risco dele já fazendo essas correções. Então faça.
né? Talvez ele vai ter que ter um tratamento num outro local, você transfere. Então, a gente tem que usar sistemicamente essa nossa visão. Eu acho que esse talvez também um contribuinte, professor Danilo, da gente mudar a nossa visão assistencial do paciente em rede, né? Apesar das dificuldades e mazelas que a gente pode encontrar. Muito bom. Vamos para as considerações finais? Você Vamos. poderia, por favor, doutor Guilherme, fazer um apanhado? Quais são aí os objetivos do projeto PBM, da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia? Vocês publicaram uma série de artigos, né, de PBM, que foi intitulada em outubro como Consenso mais PBM, né, da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Eu até estava dando uma lida dinâmica hoje, né? Existe aí a ideia de mais publicações? Como é que está o grupo de trabalho de vocês? E no INCOR também. E qual é a mensagem final que você deixa aí para essa aula brilhante? Obrigado pela aula e obrigado pela paciência aqui em compartilhar conosco as experiências, a visão prática também desse O modelo prazer foi PBM. todo meu. Agradeço aí os que ficaram até o final, né, nessa sexta e todos os que acompanharam a parte principal da aula. Bom, na sociedade brasileira a gente criou esse programa, né, Mais PBM, e aí tem até uma simbologia importante. Não é programa PBM, é mais PBM. A gente pode fazer o que a gente já faz e mais o PBM. Então, tem um significado do mais, né? A gente está somando coisas que a gente pode trazer em benefício do paciente. Dentro desse trabalho, nós fizemos a divulgação do consenso, fizemos a publicação dos artigos, nós temos hoje trabalhos em andamento de mais conteúdos com outras sociedades médicas para a gente poder particularizar a questão do PBM em atividade, por exemplo, da anestesia. Esse ano esperamos trazer um consenso junto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que já vai ser um avanço. Nós estamos fazendo algumas matérias de conteúdos de uso para os profissionais, né, não só médicos, mas também multiprofissionais sobre a abordagem do PBM, que eles possam utilizar dentro das suas aulas, discussões clínicas. Então, vai ter uma série de coisas que nós estamos desdobrando ao longo aí do ano, né? No INCOR, nós estamos numa fase bastante profícua, nós tivemos vários esforços na questão de conteúdos, mas esse ano nós estamos acelerando algo que a gente testou num conjunto que foi a, a clínica para a cardiopatia congênica, que eram para as crianças. A gente fez o nosso piloto com a linha de cirurgia cardíaca pediátrica, e agora a gente está expandindo isso como um programa sistêmico do hospital. A gente tem que lembrar que um hospital público, às vezes, ele pode ser só de atendimento, ou ele é um hospital escola. No hospital escola, você tem mais desafios de implementar, porque você tem troca de residentes, você tem gente nova toda hora, você tem que dar margem para o erro, porque a pessoa está aprendendo. Então, implementar algo numa situação acadêmica é um pouco mais desafiadora, mas é viável. Então, a gente quer, ao longo desse ano, fazer isso, e isso está dentro de uma meta da Secretaria Estadual de Saúde, do qual a doutora Selma Soriano é a líder desse projeto do grupo de trabalho, lá por parte da Hemorrede, da gente implementar nos hospitais públicos estaduais essas técnicas e a gente poder trazer isso como um ganho para o SUS e de melhorias de práticas assistenciais. E a gente está olhando como um desafio para esse ano novas orientações que chegarão da Organização Mundial de Saúde. Então, já dou aqui um spoiler para vocês. Se vocês não leram, né, esse documento da OMS, façam. Ele está em inglês e espanhol, mas muito em breve estará em português, né, publicado pela OMS. E o Google Translator está aí para ajudar a gente também, né, para quem precisa. E a gente terá novas orientações sobre a área de implementação, né? Então, o trabalho em breve será publicado. Isso vai ajudar muito aos hospitais, às instituições, a poderem se programar para terem planos de implementação práticos, né? E eu acho que isso vai ser um grande avanço. Então, a gente está olhando aí para frente com bom ânimo. Desejo que o pessoal aqui que está assistindo, né, se mantenha atualizado, informado, acompanhando as notícias, estude, né? Quando a gente está mais bem preparado, a gente se torna empoderado, né, para ser um replicador competente.
E eu queria agradecer mais uma vez, professor Danilo, muito o espaço aberto. É uma honra estar aqui no grupo de vocês, né, com todas essas pessoas que dispuseram do seu tempo, né, para poder me ouvir e a gente poder debater. Agradeço, peço desculpas se não deu para responder a todas as perguntas pelo tempo, mas eu acho que foi uma reunião muito profícua e parabenizo o professor Danilo pela iniciativa. Espero que o curso aí tenha um bom resultado e vocês consigam formar, né, e informar, né, o maior número possível de pessoas. E agradeço a todos e desejo um bom final de semana. Muito obrigado e vamos te acionar no futuro aí. Vai separando, por favor, mais um horário na sua agenda para a gente ter a segunda aula do Dr. Guilherme Rabelo aqui no curso PBM FAO. A gente vai. Essa aula foi transmitida hoje para quase 100 pessoas, né, ao vivo, mas aí tem três turmas de 150 alunos online, então eles depois vão assistir no nosso Instagram, no canal do YouTube do curso, né? E tem mais umas 300 pessoas já para serem matriculadas em turmas em março, então obrigado pela contribuição. Até a próxima, boa noite a todos, e a gente vai se falando aí. Até mais.